pessoal, tudo bem? Permitam-me dedicar a reflexão de hoje aos meus avós, o vovô Valdemar e a vovó Lourdes, que estão celebrando seus 75 anos de matrimônio. Hoje refletiremos sobre o evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 14, versículos 12 a 14. Trata-se de um pedaço da fala de Jesus a um dos chefes dos fariseus em uma ceia do Shabat. Embora o episódio completo vai do versículo 1 a 24. Situemos então a fala de Jesus no seu contexto. Diz o narrador que em sábado, Jesus foi comer pão na casa de um dos chefes dos fariseus. O ambiente é uma casa, na qualidade do Shabat. Pão, velas acesas, bom vinho, cada um tem o seu lugar à mesa, discussão de temas, enfim, uma ceia e uma cena vivaz. Estão presentes nessa refeição, além de Jesus e seu anfitrião, alguns intérpretes da lei. Quando de repente Jesus avista um homem que sofria de hidropsia. Provavelmente ele está ocupando um espaço não de convidado, mas de empregado. De fato, depois de curado, Jesus se despede dele. O fato é que, vendo aquele homem, Jesus puxa a discussão sobre justiça com os intérpretes da lei e com os fariseus. Diz: é lícito ou não curar no dia de sábado? A partir daí, o narrador conta a história intercalando a argumentação de Jesus sobre a justiça e dando-nos informações dos bastidores. Quer dizer, Lucas vai narrando e congelando as cenas para dizer a quem Jesus se vira, a reação das pessoas, o que Jesus percebe, a mudança de público e etc. O importante aqui é que isso não nos faça perder de vista o fio condutor da fala de Jesus, a saber, a discussão sobre a justiça. Vejamos resumidamente as cenas. Jesus faz uma pergunta e Lucas faz um parêntese dizendo que ninguém respondeu e Jesus cura o homem com hidropsia. E Jesus continua argumentando para os fariseus e os intérpretes da lei com uma outra pergunta. E Lucas interrompe para nos informar que eles não eram capazes de responder. E Jesus amplia seu público, fala a todos os convidados, uma vez que ele já havia observado algo na ceia, e conta uma parábola a respeito de pessoas que buscam ocupar lugares que não correspondem a elas. Quer dizer, Jesus aproveita da experiência de injustiça presente naquela ceia e prossegue com sua argumentação sobre justiça. E novamente, Lucas para a narração e faz um parêntese dizendo que Jesus se dirige ao seu anfitrião, e aqui está o nosso texto. Como conclusão desse raciocínio de justiça, Jesus diz: retribuído te será na ressurreição dos justos. Mas um dos comensais interage a argumentação, colocando a questão na perspectiva do reino de Deus, e Jesus o responde com uma outra parábola. E assim termina a discussão e também o episódio. Uma vez que situamos a fala de Jesus no seu contexto, analisemos a sua fala. Diz: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Vale ressaltar que esse raciocínio é inspirado a partir de uma constatação pontual de uma realidade que não reflete justiça, a saber, a retribuição. Poderíamos chamar de mundo do patronato, troca de favores, festa da diplomacia e assim vai. Esse texto, essa fala, é dirigida a uma pessoa precisa,
um dos chefes dos fariseus, a pessoa que ele havia convidado, o qual tinha uma certa autoridade social, religiosa, econômica e intelectual. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Vejamos o estilo e a sintaxe. Quando deres um jantar, não convides a, mas quando deres um banquete, convida a. Esse é um estilo sapiencial, construído com um paralelismo antitético, que serve para evidenciar as realidades contrastantes. Já a forma da fala, uma subordinada, quando, ou seja, dizendo as possibilidades de repetições, e seguida de um imperativo, não convides, convida, passa a ideia de conselho, incentivo. Como se vê, a fala de Jesus não é uma ordem, uma lei, e nem é posta em termos de certo ou errado, e muito menos uma questão religiosa, mas uma instigação a modo sábio de ser justo, onde a generosidade, convidar a quem não tem com que te retribuir, não implica pura bondade ou lhe faz melhor que ninguém, e sim implica justiça. Sentar à mesa com pobres, pessoas com deficiências físicas, incluí-los implica justiça. Por quê? Aqui vai a nossa sugestão de interpretação. Porque, ao nosso parecer, a justiça busca construir uma convivência pacífica entre iguais e livres na realidade feita de desiguais. E a nossa realidade, por sua natureza, não tem. Devemos criar. Devemos criar aquilo que não tem. Na linguagem pré-formativa, podemos dizer, criar sujeitos de direito e não por retribuição. Isso é uma graça confiada aos seres humanos. E não depende se crê ou não crê. E a nossa experiência sabe que existem pessoas justas e não creem, e existem pessoas injustas que creem. É uma questão de vontade querer ser justo ou não. De fato, a teologia moral diz que a justiça é uma virtude cardinal, não teologal. Em todo caso, se criamos leis culturais, morais ou que seja, para organizar convívio, até em linha de reciprocidade, e ao invés de pacificar, exclui, não é uma lei justa. Ao máximo, se dá uma falsa paz. Mas também, nem mesmo um simples ato justo te faz justo. É necessário que eu faça habitualmente. Quando deres um jantar, todas as vezes que deres um jantar, senta à mesa com. Quem prosseguir até o final do episódio, verás que a fonte dessa argumentação, dessa lógica da gratuidade, da inclusão, está na justiça misericordiosa do reino de Deus. Fui acolhido como sou e posso acolher o outro como outro. E aí existe o espaço para a liberdade. Em outras palavras, a primazia do amor de Deus, talvez um amor sem sentido, sem esperar recompensa, simplesmente venham, porque a ceia está preparada. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Que a minha casa se encha. É o empurrão do dom da justiça misericordiosa de Deus. E gostaria de concluir a nossa reflexão com a poesia cantada do cubano Silvio Rodrigues, La Era Pariendo. Perguntei à minha sombra para ver como estou, para rir, enquanto choro, com a voz de templo, irrompe na sala, regando o tempo. Minha sombra diz que rir é ver as lágrimas como minhas lágrimas. E fiquei calado, desesperado, e então escuto, a terra está chorando. A era está parindo um coração, não pode mais, morre de dor. E é preciso acudir correndo, pois o porvir está caindo, em qualquer selva do mundo, em qualquer rua.
Devo deixar a casa e a cadeira. A mãe vive até que o sol morre. E é preciso queimar o céu, se necessário, para viver. Por qualquer homem do mundo, por qualquer casa. Um abraço e boa meditação!